Glória a Deus. Então vamos dar início à lição bíblica da escola dominical. Os irmãos poderão acompanhar aí, os que tiverem a lição. Abra sua Bíblia também. Esse episódio que nós vamos estudar neste domingo se trata especificamente sobre a ocasião em que Jesus liberta um endemoniado gadareno. E esse relato da palavra de Deus tem por objetivo nos mostrar o quanto é superior o poder de Deus sobre qualquer força maligna. E, como diz a Escritura também, que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Glória a Deus por isso. E esse episódio narrado aqui nas Escrituras, ele é narrado por 3 dos evangelhos. Os irmãos estão com a sua lição na mão e a Bíblia aberta na narrativa do Evangelho de Marcos. Nós temos também Mateus capítulo 8, que se os irmãos quiserem ler, ele traz mais alguns detalhes sobre o evento, e também no livro de Lucas, no capítulo 8, versículo 26, Mateus 8, 28, Lucas 8, 26. Essas 3 referências tratam da mesma ocorrência, sendo que Mateus ele nos dá mais alguns detalhes, inclusive o fato de que havia um outro homem também endemoniado, mas que não parece não chamar tanta atenção em suas ações quanto esse que foi relatado por Marcos e Lucas. E toda esse milagre aconteceu numa área que, na época de Israel, era conhecida como Pérea. Eu queria mostrar para os irmãos algumas imagens desse local, para os irmãos entenderem. Essas 2 cidades, elas antigamente... Esse aqui é um mapa que os irmãos podem obter no Google. Então, a imagem não está muito definida, mas se os irmãos prestarem atenção, essa aqui é o Mar da Galileia, e o Mar da Galileia, naquela época, era dividido em 2 segmentos. Consigo apontar aqui com um indicador. O Mar da Galileia, ele era meio que, onde está passando a luz aí, essa aqui era uma divisão que havia, então essa parte toda contorna para o lado direito, fazia parte de uma região chamada de Pérea, dominada por Roma, na época de Jesus. E essa área aqui, que ficava do lado esquerdo, era a Galileia, e embaixo a Judéia. Então, Galileia para cima, era mais ou menos, a Galileia ocupava todo o mar aqui. Do lado aqui a Pérea. Atualmente, essa área que vai daqui, dessa extremidade do mar, e contorna o mar, e segue aqui por baixo, ela é da Síria, que na época que teve a guerra dos 7 dias, dos 6 dias, Israel expandiu o seu domínio, então todo o mar da Galileia pertence a Israel. Mas essa margem aqui, a partir dessa margem é Síria. Então hoje essa área que é margem do território de Israel é Síria. Abaixo do mar, nessa linha que vai aqui para baixo, é Jordânia. Hoje. Então, eu queria que os irmãos prestassem atenção que bem aqui embaixo tem um local chamado, eu não sei se dá para os irmãos lerem daí, mas bem aqui embaixo tem um local chamado Cais. Que os arqueólogos dizem da sede principal da cidade de Gadara.
É importante a gente ter a ideia do que acontecia para a gente poder entender o texto. Haviam, como era domínio romano, tudo era domínio romano, essa cidade de Gadara, que fica a 9 quilômetros, e eu quero lembrar os irmãos que o mar da Galileia está secando. Nós tivemos a graça de Deus de estar lá há um tempo atrás, e nós vimos que os limites do mar caíram muito. O mar diminuiu, inclusive, quase 5 metros de volume de água. Então é provável que essas áreas que nós vamos ver agora, elas estivessem, na época, mais cheias, mas o mar fosse maior. Mas, de qualquer forma, para os irmãos entenderem, os distritos, eles funcionavam mais ou menos assim. Se os irmãos vão ver, essa cidade de Gadara, as ruínas dela, ela era uma cidade romana normal, mas ela não era grande. A cidade grande, de fato, que parece que ocupava a região, era a cidade como se fosse, vamos considerar assim, um estado e um município. Ou um município e um povoado. Esse aqui é o termo mais certo. Então, o município mesmo da região parece ser o município de Gesara. E Gadara era uma espécie de vila, de povoado que ficava mais perto. Então, para os irmãos entenderem, quando Jesus sai de Cafarnaum, ele passa aquela tempestade no mar, e era para ele ter ido, deixa eu ver se eu volto aqui, era para que ele fosse de uma extremidade daqui, ó, vamos ver aqui se eu consigo mostrar, era para ele ter ido daqui de cima, de Cafarnaum, era para ele ter atravessado, ido para uma praia qualquer por aqui, descansar. Por causa da tempestade, Jesus desce toda a extensão do mar, mais de 20 e poucos quilômetros, e aporta numa praia nessa região aqui, ó. O lugar exato não se conhece, onde se deu o aportar do barco, mas foi nessa região aqui, próximo ao caminho que dá para esse lugar, que era Gadara, a sede da cidade de Gadara, que hoje é chamada de Uncaís, acho que é assim que pronuncia, que é uma cidade jordaniana. Então aí fica esses 9 quilômetros, talvez na época um pouco menos. Os irmãos veem que ela fica em cima de uma área elevada, tem áreas plantadas ao redor, como é comum a gente. E aí a área de morros, né? Vários montes. Então, você vê que a cidade principal, inclusive tem um museu aqui, uma cidade que cresce aqui, e as ruínas, que talvez fossem um lugar da velha cidade de Gadara. Então, havia aqui uma proximidade com o mar, que seguia nessa direção. Aí, eu queria que os irmãos olhassem aí, eu não sei se o vídeo consegue se reproduzir. Esse aí é o litoral, para os irmãos verem, o litoral hoje, das praias. Um desses lugares aí, Jesus chegou, né? E aportou com um barco. Nessa região é a região próxima. Vocês estão vendo a linha do armistício, que chama, é onde é a fronteira de Israel com a Síria. Mas se os irmãos perceberem, não sei se dá para ver com a qualidade, mas dá para perceber em alguns lugares que há, de fato, várias encostas. E lugares onde poderiam haver precipitação dos animais. Lá em cima não, porque é uma área mais distante, mas é porque a imagem não dá para ver o detalhe, mas assim, mais aqui embaixo, tem área. Parapeito, né? Uma espécie de falésia, né? Um precipício que dá para... Tudo isso aí é planície, então é provável que o mar, na época, tenha avançado e ele não estava nesses limites de hoje, tivesse mais, então chegava mais próximo das áreas da descrição. Só para os irmãos terem uma ideia. E essas são as ruínas que hoje tem das escavações dessa cidade chamada Gadara. Era uma cidade que a gente pode ver que era romana, né? Arquitetura romana. Esse anfiteatro, que era padrão romano também, e era pequeno. Isso mostra que não era uma cidade grande, era um anfiteatro pequeno, vocês irmãos vão ver.
Isso aqui é na Jordânia e hoje tem visitação turística. Esse anfiteatro romano, isso aqui é mais ou menos a imagem assim, geral da região, uma região montanhosa, e as ruínas aí. Acho que dá para os irmãos terem uma noção do que foi a cidade de Gadara. E é claro que a área rural de Gadara era na periferia. Então tinha, de Gadara para o mar, era uma média aí de 7 a 9 quilômetros. E ali, naquela área periférica, havia as criações. Não era uma cidade de Israel, era uma cidade de gentios, de romanos. Por isso havia a criação de porcos, porque para o judeu, até hoje, o porco é considerado um animal imundo. Então, naquela região não tinha Israel, não era uma região de israelitas, era uma região de povos gentios. E essa aqui são as ruínas. Você vê que é uma cidade que ficava no alto, né? A gente pode ver a geografia dessa região, ela é toda muito parecida. Em Israel há muitos lugares parecidos nessa mesmo desenho, né? Um deserto assim com esse mato. E a cidade que nós consideramos de fato a matriz, a cidade principal, não o povoado Gadara, já fica mais embaixo um pouco. Enquanto a cidade de Gadara fica por aqui, essa cidade chamada Gerasa é que parece ter sido de fato a metrópole da época. E ainda hoje ela é a cidade maior da região. E o nome hoje dela é Jaras, nome Jaras. Então ela fica a uma distância maior do mar, a medida é 56 quilômetros. Fica a 40 e poucos quilômetros de Gadara. Então, na mesma linha reta que fazia. Então a gente entende quando Mateus fala na narrativa, ele cita uma cidade, Lucas já cita outra, né? Por exemplo, Lucas cita a terra dos Gerazenos, porque a cidade era Gerasa. Então, o domínio, a extensão territorial era principalmente falada de Gerasa. Mas a narrativa dos outros evangelhos, você vê Gadara, porque tratava-se da vila que ficava próxima ao mar. Isso é interessante a gente saber para que não haja confusão. Por que alguém denominava de um jeito, outro de outro? Lucas, por exemplo, ele narrava Jericó, mas frisando a cidade de Jericó, que foi construída por Herodes, e não a velha Jericó, que ficava vizinha. Por isso, às vezes, na narrativa bíblica, você encontra dizendo que o mesmo milagre é narrado como Jesus saindo de Jericó, e, por outro lado, ele é narrado entrando em Jericó. Porque a Jericó antiga da Jericó nova distancia 1 quilômetro só. Então, na ideia de Lucas, ele narra fundamentado na visão de quem está na Jericó moderna. E a de Mateus, ele já narra, Lucas não era judeu. E Mateus, ele era judeu, ele narra do ponto de vista da Jericó velha. Então, havia aí as narrativas de forma diferente. Então, essa cidade, você também cita aqui, dentro dos evangelhos, as narrativas, então, falando em Gerasa e em Gadara. Existem aqui as ruínas da cidade de Gerasa, que hoje é Jaras, né? Que fica também na Jordânia. Ela era uma cidade toda maior, veja pela própria dimensão dos templos e das construções que havia lá. Era uma cidade grande, observe o tamanho das construções. E é claro que essa cidade ela veio a ser desabitada por volta do ano 300 depois de Cristo. E há muitas ruínas de Roma. Foi mais ou menos quando Roma começou a perder seu poder. Olha o tamanho da praça que havia na cidade de Gerasa. Então aqui, e olha ao fundo a cidade atual, como cresceu. Então ela de fato era, vamos dizer assim, a cidade polo da região. Essa é a imagem da cidade de
Gerasa hoje, que é Jaras, na Jordânia. Veja que é uma cidade bem maior do que o que a gente viu das ruínas de Gadara. Então foi nesse lugar, numa das praias dessa região, mais ao sul do Mar da Galileia, que Jesus aporta e acontece esse fenômeno. Então ele, no primeiro ponto da lição, ele esclarece essas divergências aparentes entre as narrativas. E quando esse é um ponto, né, que são o local da narrativa, e o outro ponto é exatamente a quantidade de pessoas. Tanto Marcos quanto Lucas detalham o principal cidadão, que era aquele que era mais violento, mais agressivo. Já Mateus, no seu relato, ele tem o cuidado de detalhar que havia mais de um que também igualmente foi liberto por Jesus. Então, essa é a primeira parte para que os irmãos entendam dentro das narrativas. Mateus 8, 28 cita, então, 2 endemoniados, mas Lucas e Marcos frisam aquele que era o mais agressivo deles. E nós vemos, então, dentro dessa narrativa, vou seguir aqui o texto da lição para a gente não fugir muito. Então, ele aborda a questão da opressão que o espírito maligno causava naquele homem, ou naqueles homens. Você vê na narrativa de Marcos que ele diz, a gente já tratou disso aqui numa lição anterior, mas observe no versículo 2 que Jesus desembarca naquela terra e a sua presença logo chama a atenção daquele homem cuja vida estava principalmente nos sepulcros. Então você vê que o nível que a opressão maligna promove, ela muda completamente a forma de vida do ser humano que está sob a influência daquele demônio, ou daqueles demônios. Então, nós vemos aqui uma mudança dentro de um comportamento social mínimo necessário para a vida. Aquele homem, ele passou a viver numa área considerada de imundícia, porque os cemitérios, até hoje, é uma área que nós não nos agradamos de estar. Por mais bonitos e decorados e suntuosos que possam parecer, ninguém gosta, em seu juízo normal, em sua condição normal, ninguém gosta de estar em cemitério. Até que quem vai em cemitério chega e quer tomar banho, se livrar até da poeira, limpa sapato, troca de roupa, porque parece assim que há dentro daquele lugar, um lugar que ninguém quer estar. Ninguém quer ir para o cemitério, principalmente morar. Então, o fato daquele homem viver no cemitério, ou entre o cemitério, mostra uma condição de humilhação e vamos dizer assim, de mais baixo nível que a possessão demoníaca leva o homem a viver. Literalmente, a gente pode usar o jargão de hoje, uma pessoa possessa de demônios tende a viver na sarjeta mesmo. É aquele drogado que está vivendo longe da família, jogado pelas ruas, o alcoólatra que vive ali, e outros que são dominados pela prostituição. Você vê a maioria dessas pessoas onde estão e como vivem, e penaliza até a gente quando vê. Há muitas dessas pessoas de rua que muitas vezes moram na rua por serem oprimidos mesmo e não conseguem mais nem ficar em casa. Às vezes são abandonados por causa da opressão e muitas vezes da possessão demoníaca. Aqueles homens viviam nos sepulcros. Então mostra que a opressão leva um homem ao mais baixo nível da sua existência. Essa é uma condição. Ainda que aparentemente a pessoa
Em alguns casos você diz, mas tem pessoas possessas, ricas, que moram bem. Mas às vezes são pessoas que, embora morem bem, mas gostam de frequentar ou de estar em lugares ruins, ou vivem uma situação pessoal muito ruim, muito destruída. Porque o diabo tende a levar as pessoas a esta condição. Então ele vivia nos sepulcros, e uma outra condição que a opressão lhe causava era uma manifestação física incomum. Então ele era um homem que, no versículo 3, a Bíblia diz aqui que cadeias não o podiam prender. E quando fala de cadeias, é literalmente correntes e grilhões, que eram feitos para prender pessoas. Então eram aquelas pulseiras de ferro com correntes. E a força que aquele homem exibia era uma força demoníaca que o fazia quebrar aquelas correntes, e ele tinha então atos de força que eram desproporcionais a um ser humano normal. Nós vamos nos ater ao relato bem bíblico, porque há experiências diversas, mas há relatos de outros irmãos que experimentaram fenômenos de libertação pelo poder do nome de Jesus e que presenciaram reações e manifestações que o demônio leva aquela pessoa a passar, que são assim impressionantes. Particularmente eu posso citar uma das ocasiões na nossa casa, há uns anos atrás, em que uma das pessoas que trabalhavam lá conosco, nós orando, ela teve uma manifestação maligna, moça. E ela, quando estávamos repreendendo ali, ela se contorcia entre as pernas da cadeira como se fosse uma cobra. E aí você fica perguntando, é como não tivesse osso. E ela se contorcia da cobra até ser liberta. E aquilo ali acontece. Já vi relatos de irmãos que, em certa ocasião, dentro da igreja, houve uma manifestação grave e o espírito mau ergueu a pessoa, arrastando na parede até o alto. E foi obrigado o pastor a intervir, porque os irmãos começaram a repreender, o pastor teve medo dela cair quando liberta. Então ele ordenou que descesse ao chão para que fosse liberta, e dali repreendeu o mal. Há relatos de forma semelhante também de outros tipos de manifestação física. E é comum nós termos relatos de alteração da voz, da consciência, como se outra pessoa de fato estivesse falando no lugar daquele indivíduo. Isso era algo que aconteceu com esses dois homens em Gadara. Eles então tinham essa força incomum, e de tal maneira que ele diz que, no versículo 4, que os homens tentavam prendê-lo e ninguém conseguia conter ele. De maneira que aquela cidade desistiu daqueles homens. E eles viviam jogados por aí, porque ninguém podia contê-los. Aí a gente parece que aqueles homens, de repente, tinham momentos em que aquela manifestação era mais agressiva e talvez tivesse algum momento de um juízo normal, mas, via de regra, aqueles homens foram afastados da convivência com as pessoas, aqueles homens foram abandonados nos sepulcros, e uma característica que eles tinham é que eles eram muito violentos. A Bíblia diz nas outras narrativas que ninguém podia nem passar por lá. Na narrativa de Mateus, diz que a violência deles era tanta que as pessoas não podiam se aproximar naquela região, porque eles atacavam e agrediam. Então havia a reação que aqueles homens tinham diante da possessão demoníaca, era como se fosse algo que provocava neles uma agressividade, uma irritação, uma condição que lhes impedia de viver tanto na família quanto na sociedade. Essa é a imagem
veja que no versículo 4 de Marcos diz que ninguém podia subjugá-lo. Eles eram muito agressivos, mas esse em especial era um homem extremamente agressivo. E acontece então que, aqui como diz a lição, a manifestação de força sobre-humana. Nós vemos no relato de Mateus, capítulo 17, versículo 15, quando ele fala sobre um jovem lunático que era jogado pelo demônio dentro da água e jogado no fogo. Então, a presença da opressão demoníaca, da possessão demoníaca, leva as pessoas a agirem de uma forma completamente diferente do que é o caráter normal da pessoa. Então, daí o fato de nós, às vezes, percebermos relatos de coisas gravíssimas feitas por pessoas que antes pareciam ser normais, e há dentro desse universo da luta espiritual manifestações dessa natureza que não se resumem ao exemplo que eu estou dando. Há outros relatos de manifestações de outras maneiras que são causadas pela presença e opressão do inimigo. Mas uma coisa que a gente percebe de fato é que a faculdade mental normal da pessoa, ela fica afetada, quando não completamente subjugada, para a manifestação daquele espírito ou daqueles espíritos. Aí o que nós passamos a ver a partir daí é que há dentro daquela realidade daquele homem, havia um grupo de demônios, e nós vemos pelo relato que a primeira reação daqueles demônios à presença de Cristo foi de vir à sua presença e se prostrar. Isso já mostra, naturalmente, Jesus não deu nenhuma ordem até então. Bastou a sua presença naquele lugar para que os demônios não permanecessem mais agindo. Você vê que quando Jesus desembarca, aqueles demônios vêm diretamente para se ajoelhar diante dele. Eu só queria, antes de prosseguir, citar no versículo 5 que a perturbação na mente daquele homem era tamanha que ele não ficava quieto, ele não conseguia dormir. Ele andava noite e dia, pelo relato, gritando. Ou seja, imagine a personalidade normal sendo invadida à força pela manifestação do mal. Então, aquele homem, ele não conseguia manter o juízo dele. Então, ele vivia como um louco, gritando e sem conseguir dormir. E aí, com isso, nós vemos essa perturbação que acontece na vida daqueles que estão sob possessão ou sob uma influência do diabo. Mas aí no versículo 6 diz: quando de longe ele viu Jesus, aí aqui a mensagem da palavra nos traz algo muito interessante, o quanto o poder de Deus se manifesta de maneira poderosa para trazer libertação para aquele que se aproxima de Jesus. Então Jesus desembarcou na praia e talvez estivesse andando para procurar alguma coisa, alguma comida, e ali naquela região, o demônio de longe o olha e corre para se prostrar. Isso mostra claramente que o poder de Deus sobre toda a força do mal é evidente. De maneira que nós, embora tenhamos que ter respeito, mas não devemos ter medo, porque o Senhor já nos garantiu a vitória por meio da sua palavra. Ele demonstra o seu poder. E a Bíblia diz que até os demônios creem que estremecem, mas não obedecem.
Então, aqui na palavra, nós vemos, eu vou seguir aqui a lição, vou pular aqui a etapa do texto, mas ele frisa claramente que havia nele uma legião. E a legião, naquela época, era composta de 6.000 soldados romanos. 6.000 soldados. E aquela legião, então, era dividida em segmentos menores, até chegar ao menor destacamento romano, que consistia na centúria, que era normalmente presidida por um oficial. Então, na verdade, a centúria era em torno de 96 soldados, não eram 100 exatos, eram 96, e havia um oficial sobre eles. Por exemplo, aquele oficial que foi falar com Jesus para curar o seu empregado que jazia em casa, ele era um centurião, um comandante de uma centúria que estava naquela cidade. Era o pelotão destacado por Roma para manter o controle da cidade. Nas cidades mais problemáticas haviam mais pelotões. Nas cidades menores haviam menos pelotões. Mas em média eram 90 a 100 soldados que estavam ali. Então aquele homem. Outro centurião que a Bíblia fala, Cornélio, também era um centurião, uma cidade litorânea de Cesareia. Cornélio vivia ali e ele tinha 100 homens sob seu comando. Então, a legião era um conjunto dessas centúrias, 6.000. Então, há uma ideia de que a quantidade de espíritos que estavam possuindo aqueles homens eram uma quantidade bastante grande. Quando nós ouvimos o relato que vemos que a manada que se precipitou no mar, em um daqueles precipícios que nós vemos, eram de cerca de mais de 2.000 porcos, não significa que aquela legião só fosse de 2.000. Para nós vermos que a condição humana ela pode ser tão prejudicada que nós podemos encontrar situações onde hajam pessoas dominadas por legiões de demônios, por uma quantidade superior a um ou dois, que seria, vamos dizer assim, o mais comum que nós vimos nos relatos bíblicos. Nós vemos Jesus enfrentando demônios muitas vezes e, por exemplo, quando ele curou aquele homem surdo-mudo, ele repreendeu um único demônio surdo-mudo que causava aquela condição naquele homem. Quando ele libertou aquela mulher que era corcunda, 18 anos ela passou corcunda, ele orou, repreendeu ali o demônio e a mulher na hora ficou boa. Então, há enfermidades causadas pelos espíritos malignos e no caso daquela mulher um só. A primeira condição para que a gente lide com essa força espiritual é estar sujeitos a Deus. A Bíblia diz, é clara, a regra é essa: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Mas se o cristão não se sujeita ao Senhor, então ele fica como aqueles filhos de Seva. E se sujeitar a Cristo é o quê? Estar em comunhão com o Senhor, estar em obediência, em oração, ter uma vida de jejum regularmente, para que você tenha a condição espiritual de entrar numa guerra e vencer. Porque se você experimenta, está vivendo em pecado, está fazendo coisa errada, sabe disso, está em desacerto com Deus, vai enfrentar uma batalha, vai se ferir, né? Vai ser envergonhado. Então, essa questão é certa. A lição mesmo, dando sequência no tópico 2, ela fala um negócio interessante. Nós devemos expulsar, não dialogar. Então, das vezes que nós vemos na Bíblia, mais uma vez a gente tem frisado isso, nas vezes em que nós vemos na Bíblia que Jesus lida com repreensão dos demônios, nós não vemos Jesus dialogando. O único caso que eu tenho em memória agora é esse aqui, que Jesus faz essa pergunta. Qual é o teu nome? E eu entendo que a pergunta de Jesus tenha sido mais
de efeito didático, porque se os irmãos perceberem nos relatos, não era Jesus quando desceu naquela região, embora houvesse aqueles 2 homens rodando por ali, mas haviam pessoas criando os porcos que estavam lá na região. Eles estavam naquelas proximidades. Quando viram o movimento, aproximaram. Então, e também para os discípulos, porque foi a ocasião em que eles puderam presenciar, não só na fala, mas em um acontecimento. Porque no momento em que aquele demônio se diz legião, Jesus não pede para saber o nome de todos ou do chefe, não. Simplesmente houve ali um entendimento de que era mais de um, e quando eles são autorizados aí para os porcos, há uma manifestação visível de quantidade. Eu entendo que aquilo trouxe tanto para os discípulos uma lição com que nível de guerra eles estavam lidando. Porque os discípulos, um pouco antes disso, Jesus tinha dado a eles autoridade para repreender todos os demônios e tudo mais. E eles voltaram alegres, os 70 discípulos. Voltaram alegres e dizendo que os demônios se sujeitavam a eles. Aí Jesus diz para ele: alegrai-vos, não porque os demônios se sujeitam a vocês, mas porque o nome de vocês está escrito no céu. Então há algo que vem antes. A verdadeira alegria, primeira, é pelo nome no céu. É o sujeitai-vos a Deus, é o estar em comunhão, é o ser salvo. Dentro da vida do salvo, há autoridade. O Senhor Jesus disse para os discípulos: eu vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. A palavra de Jesus para os discípulos foi essa. Agora, essa experiência para eles, eu creio que tenha aberto a visão do nível da guerra espiritual que eles estavam expostos. Então, há muita gente que fica conjecturando por que Jesus autorizou para ir para os porcos. Eu não tenho dúvida que aquilo foi uma lição que Jesus aproveitou, não só para os discípulos, para mostrá-los a realidade espiritual a que pode chegar o homem. E eu digo aos irmãos que isso, quando você analisa o contexto geral, você vê que não era para Jesus, de forma normal, estar naquela praia, naquela ocasião. Aquilo só existiu por causa da tempestade. Por isso é que é interessante nós percebermos que há um controle de Deus em todas as coisas. Jesus poderia ter tido uma noite normal, atravessado por uma praia de acesso difícil e ali descansar. Mas, ao contrário, ele enfrentou a tempestade. Na tempestade, ele mostrou seu poder sobre as forças da natureza. Os discípulos vivenciaram o poder de Jesus sobre o vento, sobre as condições da terra, sobre o mar. Ou seja, ali o Senhor disse: eu tenho poder sobre essas coisas. Aí eles passam a tempestade sem ninguém se perder e vão para uma região distante. E ali eles veem o poder de Jesus sobre as forças do inferno. Foram 2 grandes lições espirituais que os discípulos tiveram naquelas 24 horas. Eles viram a demonstração do poder de Jesus. Então, naquele momento, além de servir como testemunho para os discípulos, aquela cidade de pessoas incrédulas teve dentro daquela situação que para ele já estava acomodada, e isso é um perigo quando nós nos acomodamos com o sofrimento e a escravidão que Satanás coloca na vida das pessoas. Esse é um outro problema. Existem pessoas que estão escravizadas há tanto tempo que não buscam mais libertação. Elas se acomodam, se sujeitam àquela situação. Acontece mais ou menos o que dentro de do estudo secular nós conhecemos como condicionamento. É aquela coisa que faz o condicionamento. Ele faz assim: você
toda vez que um animal percebe o cheiro de comida, ele começa a salivar. Ele está condicionado à percepção. Então, aquele cheiro lhe produz a fome. Se você submete o animal todo o tempo a um sofrimento, ele, quando percebe a sua voz, ele ou foge e se acomoda assim em algum canto se escondendo, ou se torna muito agressivo. Mas normalmente ele faz se sujeitar ali. Assim como a escravidão humana, ela pode levar a uma situação de sofrimento tal e por tanto tempo que leva a pessoa a encontrar o melhor dentro do ruim para poder viver. Ele se acomoda dentro daquilo ali. Isso é claro, eu me lembro de uma reportagem que eu vi há um tempo atrás de uma garota cubana que deu certo dela vir a São Paulo. E ela dá no depoimento, ela diz que ela ficou maravilhada, que era um sonho aquilo ali, que ela não queria mais sair dali, porque ela contrastou a realidade de Cuba toda quebrada com a realidade de São Paulo, com os arranha-céus que tem, aquela cidade agitada, moderna. Então aquilo para ela foi um impacto tão grande, porque ela não estava acostumada. É grave, irmãos, quando nós nos acomodamos com a imposição que o diabo quer fazer contra a nossa vida, contra a vida da nossa família. Quando nós desistimos de orar, de clamar, de buscar o Senhor pela mudança. Então isso daí é um fato. Aquela cidade de Gadara estava acomodada com a situação daqueles homens. Tentaram, não deu jeito, então deixa para lá. Vamos convivendo, ninguém se aproxima, se eles chegarem perto todo mundo corre. Mais ou menos assim. Toleraram. Hoje nós toleramos muitas das coisas que o diabo quer impor contra nós, porque ou por medo, como a irmã Thelma citou, ou por desconhecimento. Porque, irmãos, tem muitos de nós, crentes, servos de Deus, que não crê na realidade espiritual que está inserido. Há grupos inteiros de teólogos que não acreditam, que acham que as manifestações demoníacas são apenas manifestações psiquiátricas. E hoje até as pesquisas estão mostrando que de fato há interação com seres espirituais. Então há muitos que são como saduceus, que não creem em nada, né? Que não creem na realidade espiritual. Então nós não podemos ficar. Quando Jesus permite que aquilo aconteça, ele está dando uma chacoalhada naquele povo daquela região para dizer assim, olha, chegou algo novo entre vocês. É hora de dar atenção a uma realidade espiritual que vocês estão vivendo ruim, que precisa ser mudada. Tanto que quando aqueles homens correram para a cidade e avisaram, a cidade toda veio com medo de Jesus, porque eles conheciam o poder maligno daqueles homens. Agora chegava um poder muito maior do que o dele, que o fez ajoelhar. Quando liberto, a cidade, quando chegou, encontrou o homem sentado, calmo, vestido, conversando. Eles ficaram com medo. Ficaram com medo, porque eles disseram, bom, nós já somos oprimidos por essa situação. Chegou agora um poder que nós, muito maior que nós desconhecemos. Então foi uma maneira de que aquela cidade fosse despertada para o reino de Deus que havia chegado ali. E Jesus foi até ali, eu creio, para dar liberdade àquele homem que, assim, a meu ver, parece ter sido o caso pior daquela época narrado, né? Foi aquele ali. Mas Jesus libertou aquele homem, né? Com uma palavra ele libertou aquele homem. Prejuízo, quer dizer, havia um foco unicamente material, né? Enquanto aquelas pessoas estavam morrendo ali naquela condição de vida degradante. Isso também chama atenção para nós, que hoje nós vivemos cercados de uma realidade social bem ruim. E nós não devemos ser indiferentes como igreja, nem como pessoas. Então, nós não podemos reter a nossa mão de ajudar pessoas que estão nessas condições. Seja orando, seja contribuindo, seja
ajudando os mecanismos sociais que já existem para que funcionem, seja para cobrar das pessoas que são responsáveis, que executem, que cumpram dentro da nossa área de influência ali, nós possamos trazer, né, a buscar que hoje muitos programas assistenciais de fato consigam alcançar essas pessoas. O pior de tudo é quando você faz vista grossa e não consegue, não vai à frente, como ocorreu durante algum tempo. Tem ocorrido ainda na cidade de São Paulo, os irmãos todos são cientes da Cracolândia. Quantos prefeitos passam ali e ninguém toma de fato uma medida para tentar resolver, para tentar equacionar? É mais fácil largar de mão, fazer de conta que não estão vendo. É isso que aconteceu na cidade de Gadara com aqueles 2 cidadãos. A palavra de Deus diz assim: se você olha seu irmão passando fome e despede ele só com, mano, vou orar por ti, tendo pão em casa, você está fazendo errado. Ou seja, se eu tenho condições de agir, eu preciso agir, mais do que falar. Para tudo a gente tem que ter uma direção de Deus para fazer, porque nós vivemos em um mundo diferente daquele que foi a época de Jesus. Né? Ali havia respeito de forma geral, havia certas regras sociais que eram respeitadas, que hoje não são. Então é preciso que haja em nós uma prudência. Quer fazer um trabalho? Quer, mas faça um trabalho de forma planejada, organizada, para que haja um efeito. Você resolve assim, chegamos, irmãos, vamos tirar um sábado à tarde para ir evangelizar lá na Ribeira. Aí você chega lá, é provável que a gangue que domina a região, o tráfico, lhe receba a bala. Então, você tem que ter a coerência. Nós não somos burros. Não devemos fazer as coisas. Isso, você precisa agir de forma sábia. Eu vou dar um exemplo aos irmãos que o Paul Yun-Shu escreveu num livro dele antigo. Ele conta que 2 irmãs na Coreia souberam de um evento que iria acontecer numa região. E elas, na época de chuva, os rios transbordando, elas chegaram na região onde estava a margem do rio e teriam que andar muito para achar uma ponte para atravessar e retornar. Resolveram se fundamentar na palavra de Pedro, lá, quando ele anda sobre as águas, disse: se Pedro fez, eu vou fazer também. E as 2 foram andar sobre as águas e foram levadas e morreram as 2. E ele conta esse testemunho. Porque ali houve um direcionamento específico do Senhor para Pedro. Há muitas pessoas que acham que a ordem é evangelizar sim, ir por todo mundo e pregar. Mas nós devemos fazer as coisas com planejamento, com coerência. Ou vocês acham que Pedro ia chegar lá no meio do exército romano e ia sair pregando para os soldados assim? Ele ia ser Pedro, ia ser espancado, ia ser morto. O crente precisa ter coerência. Então, nesse lidar com demônios, com pessoas oprimidas, nós também devemos ter sabedoria e pedir direção de Deus. Há situações que nos pegam de surpresa. Ali, não dá para correr. Você tem que exercer, como a irmã Thelma citou, exerça a sua fé e a sua autoridade. Mas em situações em que você vai fazer um trabalho, um processo, faça com forma planejada. Por exemplo, tem uma igreja numa cidade do Rio Grande do Sul que a igreja se esforçou e construiu um centro de recuperação. Ela agregou uma ideia inicial, um esforço inicial, profissionalizou e hoje ela trabalha em parceria com o governo federal. Então o governo federal tem projetos que financiam o interno e viabilizam o funcionamento da casa. E ali, endemoniados são libertos nos cultos, os drogados são libertos. Daquela casa que já funciona há anos, já saíram missionários, obreiros da igreja, homens que foram recuperados e devolvidos à sociedade, mas por causa de um trabalho planejado, inteligente e espiritual. Esse homem, né? Mas havia ali, o objetivo do Senhor é restaurar, é ajeitar, é fazer funcionar. Mas há um planejamento. Então, a cidade reconhece o trabalho, eles doam volumes e volumes de roupa de cama. A cidade tem muitos hotéis. Doam alimentos. Fora isso,
cada interno ganha uma bolsa do governo. Tudo isso faz manter. Então, aquela casa começou a crescer e a funcionar, porque ela teve uma visão do reino. Aí você diz hoje, a irmã já vai falar, tem muita gente que abre a sua casa, bota drogado dentro de casa com a esposa e as filhas. Irmãos, isso é um problema, é grave. Nunca profissionaliza o trabalho, fica sempre lidando naquela coisa artesanal, cutucando o inferno. Passa tempo, vem tempo, você vê uma história de tragédia relacionada àquilo ali. Porque para lidar com essas forças é preciso haver oração, cobertura de oração, planejamento, foco, e precisa haver seriedade e visão do reino de Deus. Porque quando você começa a desviar o foco, nós temos casos aqui de centros de recuperação antigos que até pastores já caíram no homossexualismo por causa do envolvimento sem cobertura espiritual, sem a misericórdia de Deus ali agindo, porque focou demais em um aspecto e abandonou o outro. Como diz a Bíblia, um planta, outro rega, mas o crescimento vem do Senhor. Então, se a senhora tem notado o desejo de ajudar, mas não tem conseguido alcançá-los com a sua ação, fique no bastidor da oração, porque às vezes Deus levanta outro para levar uma palavra e ali agir. E quando a senhora pensa que não, já ouve a notícia, a fulana foi para a igreja, se converteu. E o fato é que sem a oração, nós não vamos conseguir fazer essa engrenagem andar. Então, aqui, desistiu, é isso que eu digo. Então, entrou como na situação dos gadarenos, né? Ela, diante de um sofrimento grande, abriu mão, deixou, lavou as mãos, né? Então, até ela, digamos assim, precisa também de oração para que Deus dê graça, dê força. Agora, aí eu lhe digo que seria assim, porque se a senhora já foi levar a palavra e eles recusaram, faça a oração, como Jesus disse, lá no quarto, diante de Deus, e o Senhor que ouve a oração vai mover as coisas. E se for da vontade de Deus que eles venham pelo seu convite, amém. Se não for, Deus vai levantar outro. Faz como Esther e Mardoqueu. Os irmãos lembram da história de Esther e Mardoqueu? Quando Mardoqueu avisa ela, os judeus estão condenados à morte. Aí ela, eu não posso fazer nada, porque se eu for na sala do rei, o rei pode me matar e não sei o que mais. Aí Mardoqueu mandou um recado para ela, olha, se tu não te propuseres a ajudar, tu vai morrer, tu e tua família, e Deus vai levantar outro que socorra os judeus, porque o Senhor é que guarda Israel. No instante, ela foi para trás, então diz, manda jejuar 3 dias e 3 noites, não comer nem beber nada, e eu vou lá, se eu morrer, morri. Aí ela teve coragem e foi, mas o que eu quero dizer aos irmãos é que Deus provê, né? Deus provê. Então, isso está no controle dele. Para finalizar, irmãos, devido ao horário, então, o que aconteceu com aquele homem foi que ele foi liberto, e mais uma vez nós comentamos, dentro do relato, Jesus expulsa aqueles demônios, e eles não queriam sair daquela região, porque era uma região onde só havia gentios, só havia idólatras, então eles agiam livremente ali. E Jesus, ao os expulsar, estava reduzindo a ação deles ali naquele lugar. E há outros relatos que dizem que Jesus os mandava para o abismo, então eles estariam ali em sofrimento permanente e antecipado. E, então, estavam pedindo muito para não ir. E Jesus, para dar essa lição aos discípulos, permite então que eles saiam daquele homem e atinjam os porcos. E, por último, aqueles homens que chegaram ali viram aquele cidadão sentado, calmo, em perfeito juízo. O poder do Senhor para libertar é indiscutível. E Ele tem dado esse poder à igreja, porque é através de nós, da nossa ação, da nossa oração, que Deus vai agir na vida das pessoas que precisam. Então, há muitos níveis de opressão demoníaca e de possessão. E Deus tem nos capacitado, por meio da sua palavra, para nós sermos instrumentos de Deus, para abençoar outras vidas
e libertar muitos desses que estão oprimidos e precisando, como é o caso da irmã que foi citada. Eu creio que todos têm um exemplo a nos dar. Mas uma coisa nós devemos ter em mente é que a autoridade está em nossas mãos e que o caminho para o uso da autoridade do Senhor é essa: sujeitai-vos a Deus e resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então Jesus ensinou também que há casos que é necessário oração e jejum, ou seja, uma vida de maior consagração, mas, como a Bíblia diz, em todas as vezes nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Amém? Então, para os irmãos guardarem a leitura de Lucas 10, 19. Eis que eu dei a vocês a autoridade para pisarem cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente lhes causará dano. No entanto, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, e sim porque o nome de cada um de vocês está registrado no céu. Amém?